Meus amigos, nossa saudação de imensa alegria e de gratidão pela oportunidade renovada desta noite nesta casa. Enquanto meditávamos aqui, durante a fala do nosso Belim, ficamos a pensar na importância de uma casa espírita aberta, funcionando, estando presente para as nossas reflexões. Todos nós que aqui estamos, aqui viemos pela força do ideal espírita. Ao mesmo tempo que saudamos os nossos amigos conectados pela internet, saudamos a todos vocês com o nosso abraço de matão. E nós já estamos vivendo dezembro, que traz o Natal, e é um mês diferente. A atmosfera se torna mais leve. Parece-nos que Jesus nos visita. Não é que Ele nos visita, Jesus está sempre conosco. Nós é que, motivados pelo Natal, nos lembramos dele com mais constância. Apesar dos apelos comerciais do Natal, apesar de toda esta vinculação comercial que o Natal traz, é impossível não se lembrar dele. Porque a doce voz do Mestre da Galileia continua ecoando aos nossos ouvidos, continua nos convidando à prática do bem, continua nos estimulando à paz interior, ao refazimento para as boas obras. A doce voz do Mestre da humanidade ecoa nos nossos corações. Há milênios ele se dirigiu às almas, não foi aos homens de seu tempo, foi aos espíritos imortais de sua época. E este chamamento, esta lembrança, esta viva voz que ecoa no coração de todos nós e da humanidade cristã, faz com que nos lembremos dele. E nós trouxemos aqui uma seleção pequenina, curta, compacta, de alguns ensinos, de algumas frases. Porque, afinal de contas, o Evangelho apresentado por ele, a boa nova, a boa notícia da imortalidade da alma, da paternidade divina que não nos abandona, é como se fossem pequeninas sementes num grande celeiro. Cada ensino é como se fosse uma pequenina semente que retiramos. E ao pegar cada uma dessas pequeninas sementes, uma a uma, elas se multiplicam aos nossos olhos, se multiplicam em nossas mãos, se multiplicam no nosso raciocínio, na nossa emoção. Quando ficamos a pensar, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, levando-nos ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, o Mestre nos convoca a irmos até Ele. Quando estivermos sobrecarregados, cansados, aflitos pelas pressões, pelas adversidades, mas vamos compreendendo com o tempo que não é apenas no momento de aflição. Devemos buscá-lo com constância, permanentemente, para permanecermos em equilíbrio. Todavia, aqueles que estão em aflição, buscando-o, encontrarão o conforto vivo que Ele oferece, da confiança em Deus, da resignação, da paciência. Pois tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Nós vamos percebendo nessa seleção curta, compacta, breve, apenas uma leitura de trechos escolhidos, selecionados, que cada trecho desse é como uma semente que se desdobra ao nosso coração e raciocínio. Quanto mais amadurecemos na alma, quanto mais amadurecemos na idade, na experiência, nós vamos enxergando além das palavras. Vamos alcançando mais o sentido espiritual das suas palavras, dirigidas a espíritos imortais, que somos todos nós, neste caso nos convidando à mansidão, à humildade, para achar descanso. A turbulência que toma conta de nosso coração, muitas vezes é fruto da ansiedade que alimentamos, da falta de objetivos, de propósitos, da seriedade, do comprometimento. Mas quando buscamos a Ele,
quando procuramos pautar o comportamento na mansidão e na humildade, essas virtudes difíceis de serem praticadas e alcançadas, somente o exercício continuado, que nos falta ainda abraçar com o dever de consciência, nos dará esse descanso para as nossas almas. E ele recomenda ainda: amai os inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Nos conflitos todos de relacionamento, tão comuns em nossa época e em todos os tempos, homens e mulheres que vivem os conflitos interiores, que desembocam nos conflitos sociais imensos que assistimos atualmente. Ele recomenda: amai. Os inimigos aqui parece que é uma palavra forte, mas amai os adversários. Aqueles que nos criticam, aqueles que nos maltratam, aqueles que não nos compreendem. Ele recomenda o amor, o entendimento, a tolerância e ainda orar por aqueles que nos perseguem. São exercícios, são recomendações de exercício que precisamos fazer. E nos recomenda ainda: juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Os tesouros da alma, as virtudes que serão adquiridas pela experiência, quando vamos compreendendo a doutrina espírita e a revelação trazida pelo Espiritismo. Veremos a importância das experiências repetitivas da reencarnação, que justamente nos possibilitam a juntar os tesouros do céu, a luta pelo aperfeiçoamento, pelo aprimoramento moral, que nos faz criaturas melhores. É uma luta contínua, e esses tesouros não são corroídos, não são enferrujados, não são roubados, porque pertencem à alma. Levaremos conosco aquilo que verdadeiramente conseguirmos incorporar ao próprio padrão de comportamento. São ensinos que vamos meditando sobre eles. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Uma recomendação de coragem, abraçar a própria dificuldade e segui-lo com os seus ensinos, negando-se ao personalismo que tanto nos prejudica, porque afinal de contas, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse ele, ali estou no meio deles. A sintonia, justamente em busca do que ele ensinou, são sementes. Cada trecho deste selecionado é material para estudo e desdobramento da existência inteira. Ele pode ser temas de congressos, de debates, de diálogos, de estudos, de palestras, de seminários, porque de cada frase desta, de cada sementinha dessa, quantos depoimentos, quantas indagações, quantos aprendizados, raciocínios, conclusões, que o pensamento genuíno apresentado por Jesus nos possibilita ampliar. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaracei, porque dos tais é o reino dos céus, é o reino de Deus. O reino de Deus, que é esta sensação interior de esta felicidade, esta sensação da paz de consciência, esta brisa moral que nos faz nos sentirmos bem. E ele diz: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque de tais é o reino de Deus. Naturalmente que os pequeninos não são apenas as crianças, mas também aqueles que se fazem humildes, aqueles que não querem impor a própria vontade, que não desejam subjugar, que se entregam na resignação ativa diante das dificuldades e se fazem portadores de mensagem de esperança. Porque afinal, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Nos lembramos aqui da história da ovelhinha, né? O pastor com as suas 100 ovelhas, 99 cuidadosamente guardadas, e uma se extraviou. O pastor faz tudo por recuperar aquela ovelha transviada, e quando consegue recuperá-la do ataque, recuperá-la da caída, do acidente, há uma grande felicidade no céu, em virtude da presença e da recuperação. O André vai nos ajudar agora, que sumiu aqui. Muito bem.
recuperamos a ovelhinha perdida. Haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende. O arrependimento, o remorso, a dor consciencial é uma dor muito grande. E quando qualquer um de nós, que pode cair no despenhadeiro moral, dos equívocos, se recupera, se volta novamente ao equilíbrio, há uma grande festa no céu. E esta frase, especialmente, vai nos servir de embasamento para o que vamos mostrar para vocês em seguida. Tudo aquilo que estamos falando agora, teoricamente, nós vamos ver depois através de uma história que vai tocar os nossos corações. Porque a sua afirmação, que autoridade para dizer isso? Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele mesmo se deu o nome de mestre, se qualificou de mestre, veio para nos ensinar. E a sua presença moral marcante permitiu-lhe afirmar: eu sou o caminho. Eu sou o meio de chegar à felicidade completa, à perfeição ainda que relativa. É através de mim, disse ele, que nós chegaremos ao Pai. E é através dele, não há outro caminho. Ele mesmo afirmou. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Recomendando a todos nós, aqueles que nos dizemos cristãos, esta postura de compreensão mútua, esta postura do estender das mãos que socorre, que orienta, que ajuda para estarmos uns com os outros sintonizados neste propósito de amar. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, faltou um ali, vos tenho dado a conhecer, demonstrando que se fez portador da mensagem que haveria de trazer o equilíbrio que precisamos como filhos de Deus. Tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dito, dado a conhecer, revelando-se um mensageiro, aquele que se unira ao Pai, aquele que se fez o portador da boa notícia, aquele que se fez o representante de Deus para que conhecêssemos que o Pai não era um ser barbudo e velho, nem vingativo, mas era um Pai que ama os filhos. São lições que nos levam àquela conclusão da sua síntese, do seu mandamento maior, que vos amei uns aos outros, assim como vos amei. Esta recomendação de que vos amei uns aos outros, embora tenha sido dada, tenha sido falada há tanto tempo, quanta permanência, quanta atualidade, quanta grandeza e conteúdo está no ensinamento desta sementinha do Evangelho. Por isso, os planos do amor, o amor é lei, já aprendemos isso com Lázaro em O Evangelho segundo o Espiritismo. O amor é lei. Deus deseja que nós amemos uns aos outros. E o amor é que preside todas as transformações, todas as construções. E os planos do amor diante da nossa necessidade de progresso, diante das adversidades que enfrentamos, das dificuldades naturais da nossa condição humana, esses planos estão estabelecidos para que saiamos vitoriosos. Com uma condição: deveremos colocar o nosso esforço pessoal na conquista do reino dos céus dentro de nós mesmos. Para isso, para solidificar essa breve introdução teórica, destacando algumas sementes do Evangelho, nós vamos deixar que um grande portador desta mensagem de amor, conhecido de todos nós, que abraçou a tarefa mediúnica para também se fazer instrumento de transmissão dessa mensagem, falasse de outro grande mensageiro do amor. São dois mensageiros do amor. Um já está desencarnado, o outro está encarnado. Mas os dois se fazem porta-vozes para que a assimilação desses ensinos alcance ressonância em nosso coração. Então nós gostaríamos de deixar
que ele mesmo conte a história, porque nada melhor do que uma pessoa com esta capacidade emocional e dizer da própria experiência. Divaldo vai nos contar quando esteve com Chico Xavier, hospedado em sua casa, na década de 40. E ele vai contar para nós esta experiência da convivência com Chico. O André vai pôr para a gente o vídeo número 4. Vamos ouvir. O primeiro deles. Pode erguer o som. O som não está saindo, o André vai ver lá o que está acontecendo. Volta ao começo, viu, André? Enquanto o André arruma lá, é Divaldo falando de Chico. Aqui no computador está saindo, viu, André? Enquanto o André arruma, repetindo. Lia e Conceição. Volta no começo. Divaldo falando da sua hospedagem na casa de Chico Xavier na década de 40, ainda em Pedro Leopoldo. Travou? A gente sabe que esses aparelhos aprontam mesmo com a gente. Isso é comum, né? Quando a gente vai trabalhar, fazer alguma coisa, a hora que está com pressa, a hora que mais precisa deles, pá, eles travam. Mas a gente que está acostumado a fazer palestra, a gente nem se esquenta mais com isso. Já teve vários casos de ter que fazer palestra e nada funcionou e ter que substituir aquilo que havíamos programado por outra. Ele vai resolver o problema agora. Chico Xavier, estávamos em... O Divaldo não está querendo contar a história para nós. Chico Xavier, estávamos em Pedro Leopoldo e ao terminar as atividades nas 2 noites de sexta e sábado, ele me disse ao terminar a reunião do último dia: meu filho, hoje é domingo, pois era madrugada, nós iremos visitar uma família muito pobre que mora aqui perto, na Lapinha. Era um aglomerado de casas a alguns quilômetros de Pedro Leopoldo. Nós estamos com alguns visitantes de São Paulo. O Dr. Francisco Pereira de Andrade, sua esposa e a sua cunhada. Eu gostaria de levá-lo e a eles para visitar Lia e Conceição. Ah, Divaldo, Lia é uma moça tão bonita. Ainda estavam na memória os meneios de Rita Reynolds, a célebre Gilda. Lia é como Gilda, bonita, o cabelo maravilhoso. E começou a falar-me de Lia, e a minha imaginação a delinear uma figura hollywoodiana. E no domingo, a hora atrasada, às 16 horas, ele me disse: eu estou indo lá, porque elas me apareceram enquanto eu psicografava. Conceição chegou-se até mim e disse: Chico, pelo amor de Deus, estamos morrendo à fome e ainda não terminou a nossa existência. Venha à nossa casa trazer-nos alguma coisa. E contou-me que fazia muitos anos ele estava psicografando um dia, quando adentra-se pela sala de atividades um espírito formoso do século XVII, trajado à espanhola, com todo o requinte, aquela indumentária maravilhosa entretecida de luz, e acercou-se dele e disse: Chico Xavier, eu fui muito amiga de sua mãe, eu sou Conceição. E ele lembrou-se que na sua infância Dona Maria João de Deus dizia: quando o sofrimento bate à minha porta, eu resigno-me ante as dores de Dona Conceição. Ficou-lhe na memória. E agora ela vinha dizer: estou necessitada de ajuda. Eu e a minha neta Chico estamos morrendo à fome.
nós moramos aqui na Lapinha, estamos muito doentes, se você puder, vá levar alguma coisa para manter nosso corpo, porque a nossa tarefa ainda não terminou. Quando ele recobrou a lucidez e se formou, ele conseguiu fazer de volta a seguinte história. Nos velhos anos do século XIX, em uma fazenda próxima a Belo Horizonte, morava um homem que era proprietário de longas terras no célebre Curral del Rei. E esse homem apaixonou-se por uma jovem de peregrina beleza que morava noutra fazenda, cujos pais eram muito ricos. Uma moça de 15 anos, e ele pediu-a em casamento. Naquele tempo não havia oportunidade de que os futuros cônjuges conhecessem-se. Ela o viu no dia do noivado e voltou a vê-lo no dia do casamento. Foi levada para a grande propriedade. Na noite de núpcias, ela teve ideia de quem era o esposo. Era um psicopata que a violentou de maneira bárbara e que, à medida em que os dias se passavam, demonstrou ciúme mórbido a ponto de queimá-la as partes pudentes com uma acha de lenha em brasa. O que ele provocou a ferida que durante muitos anos, com aquele pudor do século XIX e o começo do século XX, ela não podia cuidar. Assim mesmo concebeu, tornou-se mãe, e quando a sua filha nasceu, ela voltou-se totalmente para a filha, ante os tormentos do marido psicopata. A filha cresceu e consorciou-se com outro fazendeiro. Ela nunca mais teve direito de ver a filha, exceto quando a filha deu à luz a uma criança e ela foi ajudá-la. Mas quando a criança nasceu e a paradeira mostrou-a, a mãe teve uma crise histérica, porque a criança tinha a cabeça normal, mas o corpo era deformado, era retorcido. Naquele desespero, ela pegou a criança ainda com a placenta, atirou-a pela janela e entrou num delírio de loucura. Dona Conceição, a avó, correu, seccionou a placenta e, também dominada por um desvario qualquer, adentrou-se pela mata e desapareceu. Não se soube mais notícia de Dona Conceição, nem da neta que ela iria chamar Lia. Deambulavam pelas aldeias distantes e anos após, a menina agora adulta, porém deformada, a cabeça normal, mas o corpo, que deveria medir uns 6 palmos no máximo, apareceu na Lapinha. E Chico então me disse: ah, Divaldo, elas estão completando um karma doloroso, porque Dona Conceição era a mãe da personagem X, responsável por várias loucuras da Inquisição Espanhola. E Lia era sua irmã. Muitas vezes apontaram herdades de pessoas para serem levadas ao santo ofício, terem o corpo despedaçado e elas apropriarem-se dos bens. Retornaram e agora, numa expiação luminosa, resgatam a última etapa. Lia está no lugar feito de varas, de pé e outras na horizontal, com alguma palha, e o seu corpo entanguido ali. Ela é cega, surda, muda, mas quando ela me ouve, ou quando ela capta a minha radiação, ela se agita, ela sorri, a ponto das funções orgânicas perderem o controle dos esfíncteres. Mas ela é tão linda. Corriam-lhe lágrimas. E ele disse: você sabe, a minha vida é muito solitária. No último Natal, por exemplo, depois de atender aos irmãos de sofrimento, eu senti uma solidão tão grande. Escutava no rádio do vizinho a festa de Natal, as alegrias que espocavam nos fogos de artifício, e eu a sós. Então eu me lembrei de Lia e Conceição. Peguei um táxi e fui até a Lapinha. E quando saltei do táxi,
para subir o aclive do pequeno outeiro, eu vi uma luminosidade férica sobre a casa de Lia e Conceição, um coral de vozes que cantavam melodias transcendentais. E quando me aproximei da porta, lá estava Eurípides Barçanulfo, mas na condição de Marte cristão, conforme está narrado no livro Ave Cristo, por volta do ano 172 da nossa era. Então Eurípides me disse: seja bem-vindo, vamos celebrar o Natal de Jesus diante da dor e do infortúnio. Levei poucas coisas, biscoitos, um pouco de chocolate que eu próprio fui preparar para repartir com as minhas irmãs. Lá é um pedaço do reino dos céus. Na minha imaginação, eu comecei a construir o que a doçura de Chico falava. Estive com o Dr. Francisco Pereira de Andrade, na época, um dos 3 diretores do próspero, então, Banco do Estado de São Paulo. Dirigimos-nos a Lapinha, e quando chegamos, eram no máximo 6 casas à volta, e no pequeno outeiro, uma casa de taipa, com vários orifícios por onde o vento frio entrava, dando gargalhadas que zombavam da pobreza. Quando nós fomos chegando, a porta se abriu e uma senhora nonagenária, arroxeada de frio, pés descalços, um vestido transparente sem roupa interna de proteção. Ela olhou para o Chico e disse: ô seu Chico, ontem à noite eu estive com vós, eu sonhei com vós, eu indo lá no centro e pedindo pelo amor de Deus um pouco de comida. Ele me olhou, ali estava a confirmação, Dona Lúcia Pereira de Andrade, com um casaco de peles de alto preço, vendo aquela mulher tiritar de frio. Ela tirou o casaco, vestiu na veneranda senhora, que não podia imaginar o preço daquele agasalho. Adentramos-nos. Chico levava carne no bolso, Dona Luísa levava uma cesta com alimentos. Nesse ínterim, dirigimos ao quarto em que estava Lia. Conceição foi à cozinha e quando voltou, o casaco já estava com borralho. E Chico Jovial disse: ei, Conceição, já tirou o selo, hein? Que beleza! Então Dona Luísa chegou e quando eu olhei, só a imaginação de Chico. Em verdade, Lia, pouco de comida, que o amor de uma sustenta a outra. É uma questão de tempo. Quando uma desencarnar, menos de 10 dias a outra viajará. São nutridas reciprocamente pelo magnetismo do amor. Se você deseja fazer algo e tem recursos, contrate uma pessoa para que venha aqui e ajude-as na limpeza. Mande uma pequena cota para comprar o indispensável, a fim de que eu não morra de inanição pela fome, porque eu tenho outros clientes e não posso atender a todos. O doutor Andrade fechou os olhos. Saímos. Nunca nos esqueceríamos dessa cena. Quando eu voltei a Pedro Leopoldo, em março do ano seguinte, eu perguntei: Chico, nós iremos visitar Lia e Conceição? Não, meu filho. Elas sim virão visitar-nos. No Natal, eu estava psicografando, era dia de reunião, quando o doutor Bezerra me disse: Chico, assim que terminar as psicografias, vá imediatamente, porque Lia está desencarnando. Nós já vimos buscá-la e ela deverá chegar à pátria dentro de alguns minutos. Ele saiu, pediu desculpas, o amigo levou até o lugar, na pequenina cidade, numa pequenina aldeia, e de longe ele escutava o coral: Ave Cristo,
Aqueles que vão viver a vida eterna homenageiam-te e saúdam-te. E chegou no momento em que seres angélicos resgatavam do corpo entanguido, degenerado, o espírito feliz de Lia, que se recuperara dos delitos transatos e agora podia fruir das delícias do reino dos céus. Ele me disse, ficou um rastro de luz. Os momentos pelos triunfos mundanos, pelas glórias, pelos títulos de ilusão. Ele contava os momentos pela ternura. Numa outra feita, estávamos na sua casa e havíamos tomado um pequeno café. E ele tinha um cão chamado Brinquinho, mas era um terrorzinho. Brinquinho era uma tragédia. Eu acho que ele era a reencarnação de um dinossauro, porque era uma coisa especial. Ele tinha a sábia peculiaridade de morder o sapato da gente. Então, quando eu chegava, Chico, percebia que assim, Brinquinho, respeite o sapato do nosso Divaldo. E eu, para ser gentil, dizia assim, qual nada, Chico, pode vir. E dizia, olha, Brinquinho, hein? Veja lá. E o Chico, para poder acalmar Brinquinho, que era muito agitado, e os seus gatos, ele disse, meu filho, hoje nós vamos fazer um estudo evangélico com uns assistentes diferentes. Senhor Brinquinho, fique aí. E toda a gataria em volta abriu o Evangelho, leu o Evangelho, deu conselhos a Brinquinho, deu conselhos aos gatos. Louvado seja nosso Jesus Cristo, eles são os nossos irmãos. Os momentos, deu conselhos a Brinquinho, deu conselhos aos gatos. Louvado seja nosso Jesus Cristo, eles são os nossos irmãos e vão um dia alcançar psiquicamente a humanidade. Então esse é o apóstolo. Eu quero morrer no dia em que os brasileiros estejam felizes. Eu desejo viajar quando todos estejam muito felizes, para que a minha partida não deixe saudades. E gostaria que guardasse o meu corpo, para que aqueles amigos que vêm de longe pudessem dar-me o último adeus. No dia 30 de junho, ao cair da tarde, mais ou menos às 19h30, um pouco antes, ele descerrou os olhos. A bomba cardíaca, com 92 anos de funcionamento, começou a falhar. O seu cardiologista, o Dr. Eurípides Stan, estava do lado. Alguns amigos, todos pessoas muito modestas e nobres. E o Chico perguntou, o Brasil ganhou? Sim, Chico, é pentacampeão. Pai nosso, que estais nos céus. E não morreu. Desligou-se como uma borboleta luminosa, deixando o casulo para planar no ar. Deixou um rastro de estrelas. Por certo, se nessa noite algum astrônomo estivesse olhando o hemisfério sul, veria um rastro luminífero na direção da estrela de Magalhães, que naturalmente ia dar mais vigor a essa estrela de primeira grandeza. Era Chico Xavier, retornando à pátria, encerrando o seu périplo de luz e deixando-nos a mensagem de esperança. Poderíamos dizer-lhe, conforme aconteceu no cemitério do Père Lachaise, no dia 2 de abril de 1870, quando se inumavam os despojos de Allan Kardec, transferidos do cemitério de Montmartre, e alguém disse, mestre, nós sabemos que tu vives, e nós te pedimos, intercede por nós. Vós
ele mudou o tratamento. Que tendes a possibilidade de falar com o Senhor da vida, intercedei por nós que ficamos na retaguarda. Seria o caso de dizermos: suave Chico, pede a Deus por nós. Tu que soubeste trazer Jesus e nunca te permitisse subornar pela vaidade do mundo. Tu que foste fiel no desempenho da mediunidade e alcançaste o mediunato. Tu que pontificaste nas horas mais graves do sofrimento. Que soubeste constituir-te modelo. Intercede junto a Jesus pela pátria do Cruzeiro, nessa hora grave de violência que te comovia, de desespero que te inspirava compaixão, diante dos desafios que nos aguardam. Nós, aqueles da retaguarda, intercede ao Senhor por nós, os que ainda rastejamos no corpo carnal, embora o Espírito sonhe com as estrelas. Se o nosso intermediário, como Jesus nos é em relação a Deus. O século XX celebrizou-se pelas conquistas da ciência, da tecnologia, da arte, do pensamento filosófico, mas também engrandeceu-se pelas estrelas que desceram à terra, conforme assevera Kardec na introdução do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, para iluminar a grande noite. E entre esses fulgura o astro de primeira grandeza, Francisco de Paula Cândido Xavier, a quem Vanucci chamava o homem-amor. Vivemos um momento muito grave de decisão. Todos nós, ou quase, estamos aturdidos, ansiosos, erguendo a alma na direção dos céus para suplicar misericórdia. As dificuldades são desafiadoras, não desanimemos. Na rude batalha, o Senhor vela. Na tempestade cruel, o Senhor conduz a barca. Não cultivemos o pessimismo, nem a revolta, tampouco o desespero. Lembrando-nos de Chico Xavier, digamos: meu Deus. Quisemos trazer esse trecho magnífico de Edivaldo para fazermos uma conexão entre aquelas sementes do Evangelho, que são muitas outras. Trouxemos, como vocês viram, pouquíssimas frases, mas para pensarmos nos planos do amor, da misericórdia divina, que já nos envia essas almas nobres, que já incorporaram ao próprio comportamento o amor, este amor que ama realmente. Na história linda de Elia, o espírito endividado, mas que se libertou consciencialmente, sendo recebido com festa na espiritualidade. Nós que temos a visão eclipsada, nós que temos a visão equivocada, muitas vezes não compreendemos a miserabilidade que ainda vivemos e que verificamos. E trouxemos propositalmente este trecho de Edivaldo. Não dava para cortar nenhum pedaço, não dava para tirar, porque realmente a história é muito bonita e fala do amor, o amor que recupera. Mas nesses tempos difíceis do país, do nosso Brasil, que enfrenta um momento histórico indescritível, não nos deixemos contaminar pela revolta, nem tampouco pelo pessimismo, mas tragamos ao coração esta esperança que os planos do amor reconstituem. E eu trago para vocês agora, para encerrar, uma pérola do nosso querido Haroldo Dutra. O André vai colocar para nós. Vamos ver. Os planos do amor, quando nos pensamos na política e nos seus despautérios que aí estão.
saio bem antes. No carro eu vou, só precisa tirar do... Mas ainda tem coisas a fazer. Esse é o trabalho do Congresso de Goiás, que aconteceu no Carnaval, em Goiânia. Tudo bem, André, pode soltar aí. Eu gostaria só de pontuar uma Deixa coisa. ela pequena mesmo. Da experiência profissional. Eu trabalhei um tempo com julgamento de crimes de prefeito. E gostaria só de relatar uma experiência aqui. Porque tem duas questões nessa pergunta que nos levam a refletir. A primeira é essa do atavismo, muito bem exposto pelo Ivene, a ideia de pagar, pecar, pressão, pagar, como se Deus estivesse aqui com um chicote falando, estou vendo a hora de você tropeçar para eu dar minha chicotada, né? Mas tem um outro aspecto que a doutrina espírita nos traz, e nós precisamos aprofundar nele, que é o aspecto do campo mental. Você respira no clima mental em que está situado. E aqui, meus amigos, uma coisa é você falar do político lá. Ah, o político corrupto. O político, que a gente fala na terceira pessoa, assim, como se ele fosse um terceiro gênero, né? Ele não é nem animal, nem ser humano, é um político. É um político, essa coisa, né? Ele não é um átomo, não é um ser vivo, não é uma planta, é um político, né? Acontece que ele é um ser humano. E se você tem um pouquinho de sensibilidade, cada mínimo pensamento nosso gera um magnetismo. Cada mínimo sentimento gera um magnetismo. Cada mínima atitude que você tem, cada mínima palavra e cada mínimo comportamento configuram uma aura, um ambiente psíquico no qual você respira. Então, o que eu pude perceber, e você não precisa ser nenhum médium para isso, é que algumas criaturas envolvidas nesse processo de desvio, improbidade administrativa, bajulação política, bajulação, porque o poder é bajulador. A troca de favores, a prostituição do favoritismo. Por quê? Porque precisa de algo e favorece, aí você se prostitui de uma forma muito, muito mais grave do que vender o corpo. A criatura que está nesse processo de prostituição política, de poder a qualquer preço, em que você se desvincula dos seus princípios, você se desconecta da sua consciência, porque você quer algo e faz qualquer coisa, desde que esteja no poder. E isso acontece até no movimento espírita. Você entra numa aura e começa a respirar num clima psíquico que dá vômito. Então, quando chegava esses casos, me dava diarreia, me dava náusea, embrulho no estômago. E eu comecei a ir para essas audiências, depois de conversar com alguém mais experiente, um desembargador que é muito meu amigo, e ele me disse assim: não seja ingênuo, não seja ingênuo, não vá despreparado para uma audiência dessas. Não vá despreparado. E até que eu tive um grande conselho, que foi do Honório Abreu, que ele disse assim: meu filho, numa audiência dessas, interrompa ela umas 3, 4 vezes e diga que precisa ir ao banheiro. Vá ao banheiro, tenha lá uma água frutificada, faça uma prece e tome um pouquinho de água. Depois você volta. Porque o ambiente psíquico é nauseante. Então, quem fez a pergunta, não sinta. Não sinta raiva, sinta misericórdia.
Quando você olha a vida de uma criatura que está envolvida, por exemplo, você sabe disso, questão de improbidade, lidou no tribunal, viu isso. Quando você vê essa criatura que está envolvida na improbidade, a corrupção, a prostituição, o poder a qualquer preço, isso aqui, toda a vida da pessoa desanda. O casamento vai para as cucuias, relacionamento com os filhos vai para a cucuia, vida social, fisicamente a pessoa se desfigura, ela está no inferno. Então você não tem que esperar que ela vá pagar numa outra vida, não. Deus não está preocupado em pagar, não, está preocupado em resgatar o pobre coitado. Ele já está no inferno. Agora, sabe qual que é o maior problema de você estar no inferno? Quando você não reconhece isso. Porque a melhor coisa é você ter consciência que você está no inferno. Porque aí você quer sair. O problema é quando você respira no inferno e acha que está tendo vantagem. Acha que está levando vantagem. Mas não preocupe não. A lei divina é perfeita. É perfeita. E acredite, os piores políticos do Brasil serão amanhã os maiores estadistas. Serão os maiores estadistas. Depois que saturarem os seus psiquismos de todos os enganos e de todos os erros. Por uma razão muito simples. Lá no fundo, lá no fundo, a intenção é louvável. Há um núcleo intencional que é puro, mas que por processos muitas vezes desconhecidos por nós, porque só quem vive a experiência sabe dimensioná-la. Porque uma coisa é você falar da política, outra coisa é você entrar nela. Por N questões, a criatura perde os referenciais. Mantém os desejos, mas perde os referenciais. Isso, meus amigos, acontece até em casa espírita com disputa de presidência. Tem gente que se mata para ir para a presidência da casa espírita. Por quê? Porque ele sabe que tem um compromisso de ir para a presidência da casa espírita. O propósito e os planos que ele tem a desenvolver são válidos e são legítimos, mas ele está tão desconectado com a consciência que agora vale tudo. E para a lei divina não basta o propósito. Como você chega nele é também tão importante quanto. Como? Então, não é só fazer a campanha do quilo, é como fazê-la. Não é só chegar à presidência da casa espírita, é como você chegou lá. Você chegou lá seguindo Jesus? Você se mantém lá seguindo Cristo? Mas ninguém se torna experiente sem passar pela experiência. Esses nossos irmãos que estão na luta da experiência política, que é um campo dos mais desafiadores, eu rezo todo dia para Deus me colocar nisso. É um dos campos mais desafiadores. São companheiros que vivem vastas e desafiadoras experiências. E um dia serão espíritos da estirpe de um Bezerra de Menezes, que reencarnou com uma missão espiritual, mas não deixou de ser um deputado. E mostrou que a política pode ser digna, porque a política é cuidar dos bens comuns. E é o nosso paradigma do político honesto, conhecido no Rio de Janeiro como o médico dos pobres. Agora,
Dizem que ele foi Zaqueu, né? Então está explicado, né? O raciocínio do nosso Haroldo nos faz exatamente lembrar os planos do amor, porque esta onda crítica que nós estamos vivendo no país nos recomenda voltarmos às recomendações do Cristo, porque são nossos irmãos. Estão em desafiadoras experiências, vivendo os desafios que poderíamos também viver, dos enfrentamentos interiores, onde estão as seduções de todo tipo, onde ainda prevalecem o egoísmo, o orgulho, a vaidade, que nós também carregamos. Mas os planos do amor visam nos recuperar, nos trazer de volta a esta conexão com o belo e com o bem. O Dr. Ricardo Orestes Forni, que é de Tupã, médico, anestesista, autor de inúmeros livros, por várias editoras, um autor gostoso de ler, articulista da Revista Internacional do Espiritismo, com a coluna Ponto de Vista, escreve muito. Pena que ele não faz palestra. É uma judiação. Porque tem um conteúdo extraordinário, mas ele é tímido, reservado, e não faz palestra. Nem entrevista ao vivo ele quer fazer. Mas temos que respeitar. Todavia escreve como ninguém. Escreveu vários romances por várias editoras, livros de autoajuda, de comentários, de mensagens. E o Dr. Ricardo Orestes Forni escreveu um livro que me chamou muita atenção, que é esta obra aqui, Triângulo das Paixões, onde ele fala deste emaranhado das paixões. Este emaranhado que ainda nos devora nos relacionamentos difíceis, nos desafios interiores que todos trazemos. E o livro tem um diferencial. Após o romance, que tem uma história lá, deste emaranhado das lutas humanas, de interesses, de paixões, etc., após a palestra, há uma entrevista, aliás, após o romance, há uma entrevista com o autor, que inclusive define a origem do romance, através de uma mensagem recebida no grupo Meimei, em Pedro Leopoldo. E ele fala sobre os protagonistas da história e sobre a trama do romance. E aí é que fica bom. São 25 perguntas, o romance é um romance como outro qualquer, mas vai mostrar exatamente a atuação dos planos do amor. E nas respostas aos questionamentos apresentados pelo entrevistador, nós vamos encontrar o direcionamento que o amor faz para nos educar, para superarmos essas tramóias que criamos para nós mesmos, que nos deixamos envolver a escravização das nossas imperfeições, focando-nos em interesses passageiros, focando-nos em pontos de vista que não se alteram. Eu gostei muito do livro. Telefonei para ele, pedi autorização para divulgar o livro, e tenho divulgado por onde vou. E ele nos cedeu uma quantia dessas obras, cuja receita é direcionada para o jornal Tribuna do Espiritismo, que está à disposição, na saída vocês pegam, de distribuição gratuita, trazendo exatamente Jesus, educador de almas, entre outras matérias, que eu não vou comentar aqui para não alongar a minha fala. Mas os planos do amor visam exatamente nos trazer de volta a esta consciência e a este compromisso que vai nos fazer entender aquelas lições simples das sementes do Evangelho. O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros como eu vos amei, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverem de amor uns pelos outros. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraçei, porque de tais é o reino de Deus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei ali no meio deles. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam.
Amai os vossos adversários e orai por aqueles que vos perseguem. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que neste Natal, que aí está, a voz do Mestre cante também em nosso coração, para dizer da nossa alegria de viver, da nossa gratidão e do nosso empenho que possa ser constante, para sermos criaturas melhores. Meus amigos de São José do Rio Preto, desta casa, aos internautas que nos ouvem, se algo lhes posso dizer com o coração agradecido, eu diria com a força da minha voz, esperando que as minhas vibrações alcancem o coração de cada um. Meus amigos, prossigam trabalhando, prossigam confiando, prossigamos amando, que é a maior necessidade que temos. Muito obrigado. Boa noite.